Queridos, eu estava orando e quando fiquei, sabendo que ia pregar nessa noite, veio em minha mente uma palavra não muito falada. Nós não usamos muito essa palavra, porque ela é um pouquinho comprida. Às vezes nós erramos até para falar. Às vezes erramos até para escrever. Posicionamento. Posicionamento. O que quer dizer essa palavra? Posicionamento. Acho que está um pouquinho esquecida essa palavra. Por isso eu coloquei posicionamento em Jesus Cristo. O que quer dizer posicionamento? Se colocar em uma posição. Se colocar em uma disposição. É um ponto de vista que alguém possui em relação a um assunto específico. Ele tem que se posicionar, posicionamento. E eu, lendo a Bíblia, sobre essa letra, essa palavra, posicionamento, não letra, mas palavra, e ficou assim, bem quente no meu coração, uma passagem bíblica, onde diz, até então eu nem me lembrava que essa passagem tinha essa letra, essa frase, essa palavra, posicionamento. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Fique em pé, por favor. Você pode abrir a sua Bíblia em Samuel 17, do 33. 1 Samuel 17, 33, até o 51. Aqui relata uma história de um jovem que foi enviado pelo seu pai para levar notícia dos seus 3 filhos que estavam em frente de uma guerra, de batalha. Esse pai está preocupado com seus 3 filhos mais velhos e manda o caçula ir lá pegar informação. E aproveita, leva esses queijos lá para o comandante. E ele, chegando lá, se depara com uma cena. Uma cena onde nós vamos, nessa noite, falar um pouquinho. Ele chega lá e vê algo acontecendo que ele não tinha conhecimento. Aí encontra-se, então, você pode ler em casa, essa história começa no 2 Samuel 17, você pode ler, do 1 em diante. E eu não vou ler tudo, porque é muito longa. Eu vou me deter em alguns versículos. Então, aí começa a história, que ele chega lá, vê aquilo tudo, vê os soldados, tudo com medo, fugindo, se escondendo. E ele chega lá, vê aquela cena. Aí ele pergunta para os soldados, o que está acontecendo aqui? E eles relatam para ele o que estava acontecendo. Eles falam, olha, quem conseguir matar esse gigante vai casar com a filha. Vai ganhar a filha do comandante para casar. Não vai pagar imposto, nem ele, nem sua família. Aí ele, é mesmo? É. Aí o irmão mais velho viu aquilo, ficou furioso com ele. O que você está fazendo aqui, no meio dos soldados? Você é um garoto que cuida de ovelha. O que você está fazendo aqui? Aí ele disse, ué, não estou fazendo nada. Eu só vim saber como vocês estão para levar para o meu pai. Aí ele fica sabendo, então, o que estava acontecendo, que era um gigante que estava confrontando o exército de Israel, tal. Aí começa, do 33, começa a história dele. Quem é essa pessoa? Todo mundo já sabe. Essa história é contada na geração Vida para as crianças, precisa ver como que elas contam, elas vivem isso. Precisa ver como a criança vive esse personagem, esses 2 personagens. Mas eles gostam mais do herói, né? Claro, não do vilão. Então, eles são apaixonados por Davi.
E eles contam essa história como se estivesse vivendo essa cena maravilhosa. Então, é muito lindo a gente conviver com as crianças, até mesmo quando você está contando uma lição, uma história para eles. Então, o 33 começa assim. Aí, Davi, então, diz para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa do filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Isso é Davi dizendo para Saul. Aí Saul diz para ele assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Aí outro versículo, 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul então vestiu Davi com uma própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi o prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as nas bolsas, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse a ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por este momento tão precioso em nossas vidas, que é estarmos juntos, falando das coisas concernentes do Teu reino, Senhor, falando das Tuas coisas. E isso alegra muito o nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, tenha toda a liberdade agora de se manifestar. Vá abrindo agora o coração, o entendimento, para que a Tua igreja, nesta noite, possa entender qual é o Teu recado para ele nessa noite. Posicionamento. O que Tu quer que nós nos posicionemos neste mundo, Senhor, na nossa vida espiritual, emocional, financeira, amorosa.
eu quero que tu fale conosco nessa noite. Tem toda a liberdade. Eu me coloco atrás da cruz do Calvário, para que somente o teu nome seja engrandecido e exaltado. Não a nós, mas ao teu nome, toda honra e toda glória. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. E que todos digam amém. Pode sentar, igreja. Eu falei sobre a palavra posicionamento e eu não falei, mas lá na frente, quando você lê o 17 inteiro, vai estar no versículo 8, 17:8, que está escrito, ó, Golias parou, gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Ele enfrentando ali aquele soldados, ele enfrentou aqueles soldados, vocês estão se posicionando para quê? E ele, Golias, sabia muito bem que aquele soldado não era nada para ele. E quando aqueles soldados viram o tamanho de Golias, que era 2 metros e tanto, né? Quando eles se deram com aquele homem imenso, recuaram, tiveram medo. Você pode pensar, mas isso aí é Golias, é Davi, isso não é para mim. Isso já passou. Mas a Bíblia, ela é tão profunda que tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. Eu posso me aprofundar nessa pérola que é a palavra e tirar ensinamentos para a minha vida espiritual. Nós aqui estamos, a Igreja de Cristo é para abençoar a vida espiritual, porque quando você é uma pessoa abençoada na sua vida espiritual, você tem condições de viver o seu dia a dia na diversidade. Quando você está preparado na sua vida espiritual, em condições de enfrentar seu dia a dia, então você sabe que você vai ser um vencedor. Amém, igreja? Agora, quando nós não estamos bem espiritualmente, quando nós não estamos com conhecimento, o conhecimento verdadeiro, nós corremos riscos. Aí eu trago Golias para a nossa vida como o nosso inimigo, das nossas almas. Quem é o inimigo das nossas almas? Nós sabemos muito bem que é o diabo. Que veio para quê? Para te dar carro, para te dar luz? Não, ele veio para matar, roubar e destruir. E você acha que, assim como Golias enfrentou o povo de Deus, você acha que ele está fazendo o quê neste momento? Ele está enfrentando a igreja, enfrentando o corpo de Cristo. Porque o prazer dele, ele vive para isso, ele veio para isso, para destruir, roubar e matar. Mas para você enfrentar o Golias, enfrentar o seu dia a dia, a sua diversidade, você tem que estar alicerçado na fé, alicerçado na verdade e também alicerçado no conhecimento, quem é o seu Deus. Por que eu falo isso? Porque eu amo isso. Eu amo falar que nós temos que ter intimidade com Deus. Estou sempre falando isso, porque o cristão tem que saber o Deus que ele está servindo, quem é Ele. E saber responder para o mundo quem é o Deus que você serve, o que ele faz. Nós estamos aqui aprendendo na carta de 1 Pedro. Conhecimento é fundamental na vida de um cristão, para não ser enganado pela artimanha do inimigo. Você tem que saber quem é este Deus que você serve. O maior desafio da igreja hoje, que enfrentamos, que estamos observando, é o posicionamento. Muitos não se posicionam como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, não se posicionam diante das intempéries da vida, não posicionam como homens e mulheres de Deus, alicerçados em Deus. Correm como os soldados com medo de enfrentar os problemas do dia a dia. Acham que Golias é maior que os seus problemas. Pessoas que se escondem de medo do inimigo, não se posicionam diante da intempérie, da dificuldade da vida, olhando para o inimigo, porque você sabe quem é você e você sabe o Deus que você serve. E quando você sabe isso, você enfrenta de cabeça erguida, enfrenta no nome de Jesus Cristo. Enfrenta no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo de Israel. Conhecimento de quem é você diante de Deus
te ajuda a enfrentar o inimigo? Primeira coisa, saber quem você é. É o que eu quero passar para você. Quem você é diante do inimigo, como você se comporta, como se você se posiciona como um homem de Deus, convicto do que quem você é, ou você enfrenta com as suas pernas tremendo, com dúvidas de quem você é. E outra coisa, dúvidas de quem é o seu Deus. Quando você tem certeza quem é o seu Deus, você enfrenta qualquer coisa. Porque você sabe que Ele é maior do que qualquer gigante. E engraçado, Deus é tremendo, né? Você vê que Deus colocou Davi, diz ali que é um garotinho, pequenininho, bonitinho, ruivo, mas pequeno. E tinha na frente dele uma muralha para enfrentar. Tinha na frente dele uma onda gigante. E agora, o que fazer? Engraçado, os detalhes da Bíblia, que foi relatado que era um menino baixinho. Por que Deus colocou isso? Qual foi o propósito de Deus, do Espírito Santo, colocar que ele era pequenininho, baixinho, um menino? Para mostrar para a gente que para enfrentar o Golias não precisa ter tamanho, não. O seu tamanho, você pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser magro, pode ser gordo. O seu tamanho tem que ser o tamanho espiritual. O Davi não tinha tamanho aparente, mas tinha algo dentro dele que era maior do que o gigante, que era o Deus que ele servia. Ele matou ursos, leão, ele sabia quem ele era, ele sabia o Deus que ele viveu, o Deus que ele servia, era um Deus que estava sempre presente para ajudá-lo. E quando ele se deparou com um gigante, uma luta maior do que ele enfrentou lá atrás, foi o urso. Já é uma grande coisa matar um urso, matar um leão, né? E ele estava sendo preparado para enfrentar um desafio maior. E no dia a dia, quando nós vamos enfrentando nossos problemas, nossas lutas, e cada dia você pensa assim, puxa, quanto mais eu oro, né? Eu saio de um problema e entro no outro, saio de um e entro para o outro. Nós estamos treinados, trabalhados por Deus, sabe, queridos? Você não pode ser trabalhado sem experiência, sabe, sem um desafio. Você enfrenta esses desafios, hoje você enfrenta um pequeno, amanhã está maior, outro está maior. Você está crescendo junto com os problemas, mas crescendo em que estatura, só estatura exterior não, estatura interior, sua vida com Deus, você passa a ver quem é o seu Deus, da maneira que Ele trabalha, que Ele age na sua vida, é a maneira linda que ninguém pode fazer, só Ele tem esse poder de fazer na vida do homem e da mulher, essa transformação de dentro para fora, só Jesus tem esse poder. E quando você está tendo as suas lutas maiores, mas tem uma coisa, sua luta é maior, mas você também está maior. Você interiormente está maior. Você pode enfrentar o problema sem medo, com a certeza que você sabe quem você é e você sabe o Deus que você serve. Aí vem uma luta, vem outra, e diz a Bíblia aqui que eles ficaram amedrontados, se esconderam. E uma coisa que eu aprendo quando nós não tomamos posição, nos posicionamos diante de uma luta, de uma adversidade, quem sabe você que está em casa nessa noite, Deus está falando com você nessa hora, através da posição que você tem que tomar na sua vida, não sei qual é, espiritual, emocional, financeira, familiar. Deus está falando com você, tome a posição, mas tenha uma convicção, uma certeza que a sua posição não é sua, é com Deus. Amém, igreja? Davi, ele enfrentou o gigante, mas ele foi em nome de quem? Em nome do Senhor. Ele não enfrentou o gigante sozinho. Eu vou contra ti, tu vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Então, nós temos que nos posicionar no nome do Senhor e não tomar posição em coisas erradas,
posições em coisas que desagradam até mesmo a sua própria natureza, você, sua família. Então, posições que temos que tomar é diante de Deus. Orar, Senhor, a posição que eu tenho que tomar aqui, eu tenho que posicionar minha família, com o meu trabalho, com a minha vida sentimental, emocional, eu tenho que me posicionar. O que eu faço? Aí, o que você faz? Você ora. Ora, pede ajuda ao Senhor, e certamente Ele vai te falar através da Bíblia Sagrada, através da palavra dEle. Eu sempre digo, se você não ouviu a palavra, não ouviu Deus falar no seu coração, aí eu orei e Deus não falou. Abre a Bíblia, leia a Bíblia que Ele vai falar com você. Porque a palavra de Deus é a resposta à nossa oração. Tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia Sagrada. Não está na astrologia, eu penso, não, está na Bíblia. Então, você lê a Bíblia, Deus falou no teu coração, toma posição, mas nunca se esqueça, meu amado, minha amada irmã, sua posição tem que ser a posição com Cristo e nunca sozinhos. Você vê que Davi, ele enfrentou os gigantes, mas tinha um exército ali do lado de Davi. E esse exército estava todo escondido, mas depois que Davi venceu, todos apareceram e foram saquear, então, os filisteus. Com grande alegria fizeram uma festa. O nosso posicionamento traz alegria quando tem que ser feito. Se eu for omissa o tempo todo, não tomar uma posição na minha vida espiritual também, eu acho que a minha vida espiritual é a coisa mais importante para mim. Como eu te falei, se você está bem espiritualmente, tudo vai bem. Você pode estar sem dinheiro no banco, experiência própria. Você pode estar sem nada, mas você está bem, você está feliz, você está alegre, porque você sabe que o Deus que te chamou, o Deus que te convidou para viver essa vida de negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, o Deus que te chamou para viver uma novidade de vida, o Deus que te chamou para ser transformado dia a dia através da palavra de Deus, é o mesmo Deus que te ajuda, te sustenta, te fortalece, te renova, te dá força, te dá garantia do amanhã. É o Deus que traz a provisão, não deixa nada faltar. Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Então, eu acho que quando nós estamos bem espiritualmente, tudo vai-nos bem. Você pode estar com uma enfermidade, mas se você está bem espiritualmente, você enfrenta essa enfermidade no nome de Jesus. Aí você diz, se eu vivo, vivo para Cristo. Se eu morro, morro para Cristo. Então, viver ou morrer, para mim, é lucro. É a palavra de Deus. Eu não sei aqui quem é que tem medo da morte. Mas a morte, a Bíblia é bem clara sobre a morte. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Quem morre no Senhor é um bem-aventurado. A Bíblia também diz que melhor é morrer do que viver. Mas, pastor, falando de morte agora, por que não? Eu vivo e você vive. Nós estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para o mundo. A Bíblia é bem clara, quando você aceita Cristo como Senhor, recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você passa pelas águas, você ressurge como uma nova criatura em Cristo Jesus. Você passa e vem novidade de vida. Então, você não é mais aquela pessoa que era antigamente. Você agora é uma novidade de vida, vive novidade de vida. A sua vida agora, quem rege, quem comanda é o Senhor. Então, tudo que Ele faz para o nosso bem. O inimigo, ele tenta tirar de nós esse presente que Ele nos deu. Esse presente que é ter uma vida espiritual abundante. O prazer dele é ver você, um cristão, a igreja de Cristo, cabisbaixo, desanimado, enfraquecido, duvidoso. Ele veio ao mundo para acabar com a igreja. Ele não está preocupado com as pessoas lá de fora, ele está preocupado conosco, com você, com sua família.
A preocupação dele é não deixar você ser feliz. Não deixar que você e sua casa sirvam ao Senhor. Assim como esse Golias que enfrentou o rei de Israel, enfrentou o Deus de Israel, o inimigo também faz de tudo para enfrentar o nosso Deus. Como que ele faz isso? Através de mim e de você. Ele não tem poder nenhum de chegar na presença do Deus vivo. Então ele usa pessoas. Pessoas que Cristo chamou, como eu e você. Através de você, ele atinge o Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos pedras preciosas. Menino dos olhos de Deus. Jesus foi à cruz do Calvário por nossa causa, morreu no nosso lugar. Ele nos restituiu a vida. Tirou de nós o que estava preparado para nós, que era a morte eterna. E quando Cristo suspirou naquela cruz, deu o último suspiro, está consumado, ali foi consumada a derrota de Satanás. Foi consumada a derrota de Satanás na igreja, no povo de Deus. Ele não tem poder algum sobre o povo de Deus. Por que não tem poder? Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Davi enfrentou Golias porque ele sabia o Deus que ele servia. E quando você enfrenta a dificuldade, enfrenta as hostes malignas que vêm contra você, contra a sua casa, você vai contra ele com certeza e segurança. Eu estou alicerçada na palavra, alicerçada em Cristo, então eu vou contra ele no nome de Jesus Cristo. Jesus não deu essa autoridade. Ele deixou para nós aqui a autoridade para enfrentarmos o inimigo. Ele disse para os seus discípulos que nada poderia envenená-los. Nenhuma bebida venenosa. Eles teriam poder contra as hostes do inimigo. Ele deu autoridade para os seus discípulos repreender as hostes malignas no nome dele. Ele deixou também uma autoridade de oração. Quando você ora, o enfermo é curado. Somos um povo com autoridade, igreja. Autoridade ortogada por Deus. Deus te deu essa autoridade. Não foi nenhum presidente, não foi nenhum patrão, não foi sua mãe, não foi seu pai. Quem te deu essa autoridade foi Jesus. Na cruz do Calvário, ele deixou para nós essa autoridade. Ele ressuscitou o terceiro dia e está vivo, observando a sua igreja. Pegue essa autoridade que Deus te deu, como assim deu a Davi. Pegue essa autoridade e enfrenta a dificuldade do dia a dia. No nome de Jesus, não tenha medo do inimigo. Não tenha medo do gigante, não tenha medo, porque o seu Deus é maior do que tudo e todos. Ou você não acredita nisso, ou você tem dúvida. Ou você vive apenas de fachada, de crente, de Bíblia na mão, e não é nada disso. Mas um crente verdadeiro, que é alicerçado na fé, vive uma vida edificada em Cristo, ela tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor e vai enfrentar o inimigo, ele vai ser derrotado pelo poder de Jesus Cristo. Ele pode vir por um caminho, por 7, ele tem que ir embora. A Bíblia é bem clara. Resistir ao diabo, mas primeiro sujeitai-vos a quem? Sujeitai-vos a Deus. E quando você se sujeita, se posiciona diante de Deus, como um homem e uma mulher de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando se posiciona diante do Senhor, diante desse Deus Todo-Poderoso, como um homem e uma mulher chamados para avançar e não paralisar como aqueles soldados tiveram medo, mas como Davi, enfrentar no nome do Senhor, você então enfrenta e sai vitorioso, porque Deus não deixa ninguém ser envergonhado. Quem é envergonhado é o inimigo e não a igreja. Nunca se esqueça disso. O inimigo só faz uma pessoa passar vergonha quando ela não é um verdadeiro cristão. Mas o verdadeiro cristão nunca vai ser envergonhado, é bíblico isso. Mas quando nós brincamos de crente, nós estamos envergonhados na primeira esquina. Que ele está aí para tirar a nossa roupa, nos despir,
a nossa nudez para mostrar que o nosso Deus não é nada, para mostrar que o nosso Deus é um Deus pequeno. O desejo dele é fazer com que você envergonhe o nome de Jesus. O prazer do inimigo das nossas almas é fazer com que você seja usado para blasfemar contra o nome do Senhor. O prazer dele é usar a igreja para se levantar, para andar dando mau testemunho, para que Jesus seja denegrido, a sua imagem seja denegrida. Nós andamos na rua e carregamos uma coisa muito importante em nós. Quando eu ando na rua, onde eu estiver, onde eu estou, eu sei, para onde eu vou, eu estou carregando uma coisa preciosa em mim. Uma coisa que Deus deixou para mim. Eu agora sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Aonde você vai, Deus está. Não pense você que você anda sozinho, que você nunca vai andar sozinho. Quem está com Deus, Deus está junto. Quem não está com Deus, sempre tem alguém perto. E nessa noite eu quero pedir à igreja, em nome de Jesus. Eu não sei com quem o Espírito Santo está falando nessa noite. Sobre posicionamento. Principalmente, meus amados, que eu quero falar para vocês, posicionamento na vida espiritual. Estamos vivendo num século onde os conceitos e preceitos de Deus estão sendo transformados, mudados. A Bíblia está sendo cansavelmente pelo inimigo, que ele não quer que a igreja ande conforme a palavra, ele quer que a igreja ande conforme suas maneiras, suas vontades, seus desejos carnais. Ele não quer que ninguém ande nos frutos do Espírito, ele quer que você ande de qualquer jeito. Mas quando nós nos espelhamos na Bíblia Sagrada, eu sei que eu sou uma testemunha viva, uma carta viva do Senhor Jesus. E aonde você está, Deus está ali, observando. Só em pensar que Deus está me observando, e eu não sei que para muitos, pensar que Deus está observando é um momento de agonia e desespero. Mas quem vive uma vida realmente debaixo da proteção do Senhor, ele sabe que quando ele está sendo observado, ele também está sendo tratado e cuidado. Eu sei quando Deus, onde eu estou, Deus está comigo observando. Então, ali eu faço o quê? Que eu sei que tem alguém, o Deus de poder está ali comigo, me observando. Eu testemunho com a minha vida quem é o Deus que eu sirvo. Não preciso falar. Querido, você não precisa abrir sua boca para falar de Jesus. O maior testemunho, o maior exemplo de Jesus foi sem palavras. Açoitado, envergonhado, cuspido, tudo silenciosamente. Ele não deu uma palavra sequer. Sofreu em silêncio. Ele sabia que o Pai estava com ele. E as últimas palavras de Jesus naquela cruz foram as palavras que deixou para nós a certeza que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você pode evangelizar sua família, evangelizar seus amigos, evangelizar seus amigos de trabalho, seus vizinhos, sem palavras. Quando eu digo sem palavras, não é que você vai ficar feito um mudo, né? Indiferente às pessoas, não. Sem palavras de cobranças. Sem palavras de achologia. Eu acho que você tem que fazer, acho que você tem que ir à igreja, você acha que tem que aceitar Jesus. Não.
a sua maneira de posicionamento diante do Senhor e diante dos homens revelam para eles quem é o nosso Deus. Eu não preciso sapatear, não preciso ficar gritando, não preciso fazer aglomeração para mostrar para as pessoas quem é o meu Deus. Isso eu faço todos os dias, no mercado, na rua, no meu prédio, com meus vizinhos, com os funcionários do condomínio. Ali eu revelo quem é o meu Deus, com minhas atitudes, meu gesto, minha maneira de falar, de agir. Mas muitos acham que a gritaria e muitas coisas que é onde Deus está. Deus está no coração contrito. Deus está no coração quebrantado. Deus está onde tem um servo do Senhor. Deus está aonde tem um homem e uma mulher orando e clamando ao Senhor. Eu, quando penso que Deus usou um menino para enfrentar um homem gigante, isso me diz, Sandra, você pode enfrentar qualquer problema, porque o teu Deus é maior. Você pode enfrentar perdas, enfrentar desafios, porque eu sou maior do que tudo isso. Nós enfrentamos o dia a dia, que já é sufocante para muitos. Quem trabalha, vai para o Rio, ônibus, estacionamento, trânsito, que também em Niterói, esse trânsito horrível que nós estamos vivendo ultimamente. Você fica cansado, exausto. Chega em casa, às vezes, tão cansado, e só pensa só em um jantarzinho e cama. Mas nunca deixe, jamais deixe de pensar, quando você for deitar na sua cama que Deus te deu, seu travesseiro macio que você gosta, do tamanho que você gosta, que eu só durmo com o meu travesseiro, onde eu vou. Então, é bênção para mim aquele travesseiro, porque eu sei que aquele travesseiro foi Deus quem me deu, e ele encaixa direitinho na minha necessidade, minha necessidade para dormir, né, entre meu pescoço e minha cabeça. Aquele travesseiro faz a minha diferença ali para dormir tranquilamente. Uma coisa tão simples, tão banal. Mas aquele travesseiro ali, eu vejo que Deus está me dando um conforto. Está me dando condições de deitar e dormir e descansar. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Coisas simples e banais. Chega em casa, faça uma oração. Senhor, obrigada pelo dia. Eu enfrentei hoje tantos gigantes, mas estou aqui, Senhor, em pé. Estou aqui com saúde na Tua presença, com a minha família. E você, quem sabe, não tem família, está com problemas de família. Mesmo assim, posiciona como homem ou mulher de Deus, enfrenta. Enfrenta seu dia a dia, no nome do Senhor Jesus Cristo, e conversa, dialoga. Temos que dialogar, ver o que está acontecendo. E não ser omisso, deixar passar a necessidade da nossa família, a necessidade dos nossos queridos, e deixar passar empurrando com a barriga, amanhã eu resolvo, e nunca que resolve. Não, quem ama resolve. Quem ama se posiciona. Quem ama não é omisso. Quem ama toma posição. Eu amo você, querida. Querida, eu te amo. Por isso eu estou me posicionando assim, para o nosso bem. Eu sempre falo e repito, e quantas vezes for necessário, porque o que eu prego é a palavra, e a palavra de Deus me ensina e nos ensina que uma família tem um cabeça. Porque um corpo com duas cabeças é um monstro. Então, tem uma cabeça, uma família. E quem é esse cabeça? Quem é? O marido. Eu amo falar isso, gente, que eu vivi isso tantos anos. Eu amei viver debaixo da autoridade do meu marido. Ah, mas ele é um bom marido.
Sim, depois se converteu, né? Mas antes, só Jesus sabe. O homem, o marido é o cabeça da casa. Então tem que tomar posições que às vezes requer renúncia, sofrimento, dor, para o bem-estar da sua família. Porque eu falo isso, eu não sei, mas Deus sabe por que eu estou falando. Não é a mulher que é o cabeça da casa. É o marido. A mulher é apenas auxiliadora idônea do marido, ajudadora. Mas quem comanda uma casa é o marido. Eu sei que tem muita mulher que não gosta de ouvir isso. No mundo que nós estamos vivendo hoje, tapa os ouvidos para não ouvir. Mas é bíblico. Eu sempre digo, tem um problema no lar, alguma coisa está errada. Vamos ver o que está acontecendo. Aí você mexe, ora, tal, você descobre que não tem obediência, não tem respeito, não tem o amor, e ali então o inimigo entrou e está destruindo famílias, casamento, dentro da igreja. Está destruindo sonhos e projetos de homens e mulheres de Deus. O papel dele é esse. Mas eu estou aqui para aconselhar você como pastora, como amiga, como mãe. Se posicione diante do seu dia a dia. Não tenha medo dos seus problemas, dos seus gigantes. Não tenha medo, enfrente-o. Não deixa o inimigo ver as suas pernas tremer. Quando você treme, a sua perna começa a tremer. Ele que se posiciona. É ele que toma a posição. A posição naquilo que ele veio para fazer, que é roubar e matar, destruir. Mas você foi chamado e escolhido para enfrentar o gigante, em nome de Jesus, e ser vitorioso, em nome de Jesus. A vitória só vem para quem toma posição em Deus e com Deus. Sem isso, não tem vitória. Eu não conheço outro jeito de ter uma vitória familiar, vitória no trabalho profissional, uma vitória na vida, relacionamento. Não vejo outro tipo de vitória a não ser nos posicionando como homens e mulheres de Deus. Sem isso, você vai ser um derrotado. Você vai fazer, vai tentar e não vai conseguir, porque você tem medo, você não enfrenta, não toma posição. Tem medo de que seus amigos vão dizer que você é um cristão. O que meu patrão vai me mandar embora quando souber que eu sou um cristão? E o Deus que você serve? Ele é menor do que o seu patrão ou é maior? Como você tem que enfrentar um problema na sua família, você tem medo de enfrentar, por quê? Você não serve um Deus. Você sabe que é um Deus de poder, é um Deus que abençoa, um Deus que ajuda. Então, por que ter medo? Só não enfrenta o gigante, o desafio da vida, só nos posiciona aqueles que têm medo. E você sabe que quem tem medo não herdará o reino dos céus. Por quê? Porque o medo não vem de Deus. O inimigo que coloca medo. Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você tenha temor a Ele. Que você o ame, você o adore, você precise dEle, chame por Ele, se humilhe a Ele, é isso que Ele quer. O inimigo não, ele quer ver você humilhado no chão, caído, sapateando, e ele pisando em você, te envergonhando. Igreja, não fomos chamados para isso. Claro que a vida não é mar de rosas. A vida não é vitória, 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 vitória. É vitória, mas vitória com choro, com oração, com jejum, dependência, intimidade. Vitória é confiança.
é certeza, é fé. Às vezes é joelho no chão, rosto no pó. Não pense você que o que eu estou falando aqui, vou sair daqui, eu vou vencer tudo, vencer todos. Não! É vencer com Deus. Amém, igreja? Vencer com Ele. Quando você está com Deus, se posicionando como homem ou mulher de Deus, então sim, você vai enfrentar o inimigo, vai ter autoridade para repreendê-lo e ele fugirá. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Para ele fugir, você tem que resistir. Mas como eu resisto? Primeiro pedaço do versículo, se sujeitando a Deus. Me sujeitando a Deus, na dependência de Deus, total. Dependência 100%. E quando eu tenho essa dependência total em Deus, eu tenho condições, então, de enfrentar os desafios que eu tenho pela frente. Amém, igreja? Você que está em casa também, está me ouvindo, que Deus te ajude a se posicionar diante que você tem que enfrentar amanhã, segunda-feira, trabalho. Quem sabe você tem que tomar uma decisão familiar. Ore, veja qual é a vontade de Deus e faça. Não tenha medo. Quando nós andamos na mão de Deus, nós temos certeza do que Ele quer para nós. Mas quando nós estamos na contramão dEle, aí é medo, tremores, pavor. Os soldados estavam com pavor, diz a Bíblia que estavam com pavor, se esconderam com pavor quando viram aqueles gigantes. E de repente vem lá um menino tão pequeno, enfrentar, é impossível. Saul colocou uma arma nele, colocou a armadura nele, ele não conseguia nem andar, de tão pequeno que ele era. Eu aprendo, mesmo na minha pequena fé, às vezes na minha pequena debilidade, eu vejo que Deus está ali me ajudando, me proporcionando viver uma vida melhor com Ele. Não pense jamais que você está pronto. Eu estou pronto para enfrentar qualquer tipo de problema. Se fosse assim, né? Nós somos antigos na fé, estaríamos muito bem. Mas não é a verdade. Amanhã eu vou enfrentar um problema. Se eu for enfrentar algum problema amanhã, claro, todos nós temos problema, vou enfrentar como fosse o primeiro, na dependência total de Deus. Sabendo que sem Ele eu não tenho condições de enfrentar. Não tenho mesmo, irmão. Não tenho. Eu sou impossibilitada sem Deus. Não vou a lugar nenhum, não faço nada sem Ele. E certamente você também, que é um cristão autêntico, que vive baseado a sua vida na palavra de Deus, você sabe que é impossível você vencer alguma coisa. É impossível você enfrentar um gigante. É impossível. Nós não temos a condição nenhuma de enfrentar o gigante. Nós enfrentamos porque Deus está conosco. Ele está no controle, no comando da nossa vida. Ele nos dá coragem. Ele nos leva a tomar posição. E nessa posição nós temos coragem e enfrentamos, porque nós sabemos que Deus está no controle. Deus está no controle dos nossos problemas, da nossa adversidade. Você não está sozinho. Nunca pense que você está sozinho. Você sempre estará bem acompanhado. Você nunca vai a lugar nenhum sozinho. Nunca se esqueça disso. Você pode pensar que você está sozinho. Estou aqui, ninguém está me vendo. Você pode se esconder, botar uma capa preta, se esconder num buraco. Lá no profundo do abismo, Deus está. E quando você sobe as asas da alvorada, lá Ele está também. Então, aonde eu estou, no momento de enfrentando um gigante, Deus está ali comigo. Vai, filha, você vai ser vitoriosa. Vai, eu estou contigo. Não temas que eu sou o teu Deus. Avança. Não deixa
Não deixe o inimigo vencer. Vença-o no nome de Jesus. Vença-o no nome de Jesus, não no seu nome. Na certeza que o seu bolso, o seu dinheiro, nada disso, tudo passa. Tudo vai passar, mas o nome de Jesus permanecerá eternamente. E esse nome tem poder de fazer de você um vitorioso diante do gigante da vida. Amém? Vamos orar, igreja. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você nesse momento está passando, o que você está precisando. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei se na sua família, como é que está a sua família. Se você tem enfrentado um problema, ou se você tem fugido dos problemas. Se você tem se escondido dos seus problemas, com argumentos de desculpas, eu não sei. Eu não sei se você está vivendo um momento de mundanismo dentro da sua casa, seus filhos, adolescentes, jovens. Eu não sei como é que está a sua família, não sei se você está fora da posição de homem e mulher de Deus. Eu não sei como você se encontra. O posicionamento diante do problema determina as condições para a vitória. Pense bem nisso. Vamos ficar de pé, igreja. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você tire aí uns segundos para você falar com esse Deus. Conta para Ele o que se passa dentro de você, qual posicionamento você tem que tomar amanhã, já era para ter tomado e não tomou. Você precisa enfrentar um gigante. Amanhã você vai levantar e um dia amanhã você tem que enfrentar alguma coisa. Eu não sei, quem sabe. Problema, você tem que enfrentar um patrão, um amigo, uma família, um vizinho. Eu não sei bem o que se passa na sua vida, mas o Deus a quem nós amamos e servimos, Ele sabe. Que antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Mas Ele quer que você fale. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você pedindo ajuda. Fale para Ele. Ele te conhece bem. Não pense você que você está sozinho, Ele está contigo. Fala as suas necessidades, suas carências para Ele. Quem sabe você entrou aqui hoje com algo para resolver, uma decisão a tomar. E Deus fala contigo nesta noite. Se posicione em Deus. Se posicione com Deus. Não tome nenhuma atitude, posição sem a vontade de Deus. Não tenha vergonha de falar para Deus suas necessidades, o que se passa dentro de você, suas incertezas, seus medos. Não tenha vergonha de falar para Ele o que você sente. Quem sabe você pode estar dizendo essa noite, eu tenho tanto medo de enfrentar os meus problemas, tenho medo de ser derrotado, medo de perder pessoas. Mas Deus quer te dar paz. Ele quer trazer para você uma confiança total nele, para tomar as decisões certas.
Ele não quer ver você com medo, ele quer ver você enfrentando os seus problemas como um adulto espiritual. Não como um adolescente, uma criança que tem medo do futuro, se vai passar ou não na prova, medo de tantas coisas. Nós passamos dessa época. Não podemos errar mais, somos adultos. Falhar agora é escolha. Ajuda, Deus, o teu povo. Ajuda, Senhor, este homem, esta mulher, a se encontrar e não ser um estranho para ele mesmo. Quantas pessoas não se conhecem? Vivem uma vida sem se conhecerem. Não sabem o que querem, o que pensam, o que é melhor para eles. Mas nessa noite, Espírito Santo, revele para este homem, esta mulher, quem ele é, quem ela é diante de ti. Mostra para ele e para este homem que sofre, às vezes chora, Senhor, no seu quarto sozinho. Esta mulher que diz, eu não tenho com quem compartilhar, não tenho com quem me abrir, porque eu tenho medo, tenho vergonha. Que essas pessoas possam crer que em ti eles podem confiar. Que em ti eles podem derramar o seu coração. Porque não há condenação. O nosso Deus não nos condena. Podemos ser o mais vil pecador, Ele nos ama. Podemos estar errados, mas Ele nos ama a si mesmo. O desejo dEle é nos fazer com que nós venhamos acertar. Fala, Deus. Fala, Espírito Santo. A esse coração nessa noite sofrido, entristecido pelos problemas da vida. Este homem, esta mulher que está me ouvindo tão distante, que nesse momento está me ouvindo, fala com ele, com ela. Mostra para ele, Senhor, para este homem que está te buscando, perguntando quem és tu. Mostre para ele quem tu és, ó Deus. Se revela para este homem que em secreto clama a ti. Se revela para esta mulher que tem buscado a tua face com tantas dúvidas e incertezas, com medos, insegurança. Revela para ela e diz quem tu és, ó Deus. É um Deus forte. Revela-te, Senhor, para quem te busca nessa hora. Mostra quem tu és. E todos verão a tua glória e se alegrarão contigo. Que cada homem e cada mulher aqui nessa noite, ao sair daqui, Senhor, começar uma semana amanhã, que não se esqueçam, qualquer posicionamento que tiverem que tomar, primeiramente, tome contigo. A posição de ser um homem e mulher de Deus. A posição de aonde for, eu sou cristão sim. Oh, aleluia. Aonde caminhar, posso estar angustiada, sofrendo, mas a alegria do Senhor é minha força. Aonde nós iremos sem a tua presença, Senhor? Para onde nós iremos, ó Deus, sem a tua santa e preciosa presença? Não iremos a lugar algum. Porque a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, vive um povo que é 100% dependente da presença do Senhor. Pode vir o que vier, a dor que vier, o sofrimento que vier, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo.
Eu sei quem é meu porto seguro. Fala, Deus. Porventura alguém que tem dúvida ainda de quem és tu, se revela para ele agora. Fala para ele, Senhor. Faz acontecer alguma coisa para ele ver o teu poder, a tua graça. Não deixa ninguém fora, Senhor. Deixa a certeza de quem tu és. Se eu não tiver essa certeza, eu não viverei mais. A maior certeza da igreja, a maior certeza da humanidade é que Cristo está vivo, Cristo é o Senhor e está no meio do seu povo para ajudá-lo a avançar, ajudá-lo a ter vitória, ajudá-lo a enfrentar o gigante, para ajudá-lo a chegar até o final da caminhada. Às vezes difíceis, caímos, mas nós levantamos de novo e prosseguimos de novo, que temos um Deus que diz, não temo que eu sou contigo, eu te seguro pela tua mão direita e te levanto, porque eu sou o teu Deus. Oh, aleluia. Sustenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, aquece a tua igreja, sustenta a tua igreja, Senhor, com o Espírito Santo. Tira a igreja, Senhor, enfraquecida, fria. E dá, Senhor Deus, um coração aquecido. Vidas aquecidas em Deus. Avivadas em Deus. Para que o teu nome seja engrandecido em toda a nação. Aonde há um servo teu, ali o teu nome é engrandecido e exaltado. Abençoa a tua igreja nessa noite. Abençoa o teu povo que está aqui presente, que estou em casa. Abençoa com a tua mão de poder e realiza nessa noite, Senhor, o propósito do teu coração para nossas vidas. Faz isso. É minha oração, Senhor. Eu não peço prosperidade. Eu não peço nada além, Senhor Deus, que da tua presença. Com tua presença eu alcanço outras coisas. Sem tua presença eu nada sou, nada alcanço. Por isso, Senhor, que a tua presença seja abundante no meio da tua igreja. Aleluia. Toma o teu povo pelas tuas mãos e leve-os nesta semana. Uma semana de confronto, sim. Uma semana de desafio, sim. Mas uma semana também de vitória. Em nome de Jesus. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Por isso nós oramos com fé e com esperança que tu há de fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou que eu estou pensando. Porque tu és um Deus de poder. Um Deus de poder. E eu te agradeço por este momento, por cada vida aqui, em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém.